Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma foto, mais uma história. E para contar conosco a história desta foto, nós temos aqui o jornalista Beto Almeida. Beto Almeida é documentarista, tem 2 documentários sobre Getúlio Vargas, um deles sobre Getúlio Vargas e outro sobre o último comício de João Goulart, jornalista, implantador da Telesur no Brasil, durante muito tempo também jornalista da TV Senado e dos jornais de grande circulação do país. Beto Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Esse programa é muito legal, eu gosto muito. E temos uma foto, então, de Leonel de Moura Brizola, como dizem os gaúchos, o engenheiro. Um engenheiro chegado ao Brasil, retornando na abertura em 1979, tenta resgatar a legenda criada por Getúlio Vargas, que tinha sido, então, o grande líder do trabalhismo, o presidente da República, criador do PTB. Mas ele tem um insucesso na empreitada dele, Beto Almeida. Como é que se deu essa questão? Ele estava em Portugal ele já faz um manifesto na questão da retomada democrática. Pega esse fio para a gente, Beto Almeida. Em Portugal, Brizola convoca os trabalhistas de dentro e de fora do país para fazer um congresso de fundação do trabalhismo, né? A Carta de Lisboa é um programa muito avançado, já incorporava as questões raciais dos povos originários, a questão da participação, da educação, sobretudo. A Carta de Lisboa foi redigida pelo Darcy Ribeiro, né, com participação de outros intelectuais, mas o Darcy deu o texto final. E quando o Brizola retorna após a anistia, ele tenta resgatar no TSE o registro do PTB, porque ele dizia, eu sou o fio da história. O PTB de Vargas, o PTB de Jango e o PTB depois da ditadura voltando. Só que ele não esperava que o Golbery fizesse uma manobra nos bastidores e fizesse com que a sigla PTB caísse nas mãos de Ivete Vargas, que já estava como aliada do Golbery, do campo conservador, já tinha rompido praticamente com o trabalhismo. Me permita, Beto, fazer só um relato histórico, então. De 79 para 80, Leonel Brizola se junta com aqueles PTBistas de Doutel de Andrade. José Maurício, e vão para Alceu Colares, o gaúcho, vão para a porta do TSE, então na passagem de ano de 79 para 80, e aguardam 61 horas a abertura do TSE para poder protocolar, então. Caramba, a vontade de ter a legenda é muita vontade. Pois bem, Ivete Vargas chega depois. Ela apresenta, ela protocoliza depois o pedido de tomada, que ela também tinha sido deputada pelo PTB. Tinha sido. Sobrinha neta de Getúlio Vargas, Ivete Vargas. E aí, então, o procurador, o TSE declara inválido por as duas petições, porque faltavam documentos que comprovassem formação de diretórios municipais. Algo nesse sentido. Era uma questão lá que os dois não cumpriam. Pois bem, Ivete Vargas refaz sua petição e apresenta, então, desta feita, antes de Leonel Brizola, o que foi bastante para o procurador Firmino Paz, procurador-geral eleitoral, conceder a ela. Então ele faz o despacho dele, dizendo que aquela primeira petição, a de Ivete Vargas, era legítima para conseguir a legenda PTB. E
Essa segunda petição, então, de Leonel de Moura Brizola, ela teria perdido o objeto, já que a legenda havia sido concedida a Ivete Vargas. Isso mesmo. E aí, então, Leonel Brizola se vê afastado da legenda criada pelo padrinho dele. O que motivou um choro convulsivo nesse momento da foto. Ele rasga, ali está ele rasgando ali. Ele era um papel que ele tinha escrito era o papel. PTB, ele quis escrever o PTB. PTB, ele rasga e cai no choro. Choro compulsivo. E motiva um poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu vi um homem chorando por 3 letras. Eu vi muita gente comemorando a vitória de 3 letras, que eram os que tinham ficado com a legenda do PTB. E aí, então, o Brizola se vê na obrigação de lançar uma outra sigla, PDT. Leonel Brizola, que havia sido federal no Rio Grande do Sul, havia sido governador no Rio Grande do Sul. Prefeito de Porto Alegre. Havia sido federal no Rio de Janeiro também, né? O mais votado pelo PTB. O deputado mais votado naquela época, né? Porque ele foi vereador, ele foi deputado estadual, ele foi prefeito de Porto Alegre, ele foi deputado federal, depois ele foi governador, a campanha da legalidade. Quando tentaram dar o golpe em Jango para impedir que ele assumisse, quando o Jânio Quadros renuncia, Leonel Brizola levanta o Rio Grande do Sul, monta a cadeia de rádio da legalidade com 167 emissoras por todo o país e queriam, então, os golpistas da época bombardear o Palácio do Piratini. Brizola diz, que venham as bombas. Que venham as bombas, nós estaremos aqui. E distribuiu armas ao povo. O que aconteceu? O golpe se desfez porque percebeu que Brizola tinha conseguido encantar a consciência democrática do Brasil inteiro. E aí o Jango vem até Brasília. A Operação Mosquito, né, que pretendia derrubar o avião do Jango, foi desativada por nada mais, nada menos que um outro trabalhista, um outro varguista, que era o general Geisel, na época comandante militar do Planalto, em 1961. Depois o Geisel vem a ser presidente da República. Você falando que ele era o fio herdeiro, né, do trabalhismo, Getúlio, João Goulart e Leonel Brizola. E quando Leonel Brizola retorna, João Goulart já está falecido. Falece em 76. Dezembro de 76. Dezembro de 76. Quer dizer, ele se entenderia como herdeiro natural. Inclusive, quando ele vai peticionar o pedido da legenda, ele já tem uma estrutura PTBista no Congresso. Ele tinha um senador e 20 deputados federais. Assim como Ivete Vargas também já tinha uma estrutura desse PTB de Ivete. Era o campo conservador do trabalhismo, né, Ivete, porque o Brizola ele tinha já uma experiência pelo mundo afora, de estar relacionado com a Internacional Socialista, com Mário Soares em Portugal. Tanto é que ele consegue fazer o congresso que originou a Carta de Lisboa com o apoio do primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, que também era da Internacional Socialista, como o Brizola. Então, quando ele volta, ele se intitulava O Fio da História, né? Ele não esperava por essa rasteira. Evidentemente, o Golbery tramou essa circunstância, né, para impedir que a legenda caísse nas mãos de Leonel Brizola, porque isso confundiu muita gente. Tanto é que agora há a nova retomada do PTB. Né? Justo, o PTB ele vai para Ivete, depois fica um PTB, uma das críticas que é feita é que ele teria sido um acessório do PDS, né? Virou um partido quase... Um auxiliar. Ele teria se transformado num auxiliar do PDS. E depois o PTB chega até 2022 com candidatura própria, mas não consegue cumprir as cláusulas de barreira. E ele se funde com o Patriota, saindo daí o PDR. Você imagina, Roberto, o que tem a ver Roberto Jefferson com o trabalhismo? PTB de Vargas, nada. E aí cria o PDR. E em maio de 2024, brizolistas históricos como Vivaldo Barbosa conseguem nos tribunais superiores a possibilidade de
reavivar esta legenda PTB, colhendo o número de assinaturas de apoiamento necessárias, ele restauraria, reabilitaria, recriaria esse PTB de Getúlio Vargas, até pode-se dizer. Esse é o objetivo do grupo, da corrente liderada por ex-deputado constituinte Vivaldo Barbosa, né? Um brisolista histórico. Claro que estão em fase de coleta de assinaturas, né? Que no Brasil não é simples. Mas eu queria lembrar que essa foto e o poema do Carlos Drummond de Andrade, publicado no Jornal do Brasil, no dia seguinte, esse foi um momento tão comovedor, porque o próprio Carlos Drummond de Andrade tinha sido chefe de gabinete do ministro Capanema. Ministro da Educação. Ministro da Educação, no governo Vargas. Há um depoimento do Carlos Drummond de Andrade dizendo de como o Getúlio Vargas recebeu a Rádio MEC e a Transforma, né, a pedido do Roquete Pinto, em uma rádio estatal. Está aí até hoje, né, da melhor qualidade. Você tem um documentário sobre Getúlio Vargas. Exatamente. Isso está dito lá. Né, a Rádio MEC, Rádio Mauá, Rádio Nacional. Quer dizer, os setores mais conservadores percebiam, para eles, o perigo da legenda cair em mãos de Leonel Brizola. Tanto é que o poeta, nosso poeta, quis retratar as lágrimas. Né? Existe um trabalho de Marcelo Marcon, da Universidade de Passo Fundo, que ele faz um passo a passo da imprensa, desconstituindo a vontade de Brizola, criando um empecilho para que Brizola conseguisse a legenda PTB. Então, dia após dia, esse professor da universidade, é um trabalho de doutorado, salvo engano, ele faz o passo a passo de como a imprensa retrata o Brizola, a vontade do Brizola, os pleitos de Brizola de forma bastante negativa, privilegiando então Ivete Vargas. Ivete Vargas, que veio a falecer em 1984 de câncer, logo depois dessa disputa eleitoral, pode assim se dizer. Beto Almeida não consegue o PTB. Para onde vai Brizola? Bom, ele funda o PDT, vira governador do Rio de Janeiro, foi eleito 2 vezes, elegeu uma bancada significativa, né? Participou da Constituinte, conseguiu eleger alguns governadores, como Alceu Colares, no Rio Grande do Sul. Albuíno Azeredo, no Espírito Santo. Albuíno Azeredo no Espírito Santo. É verdade. Depois conseguiu eleger Jaime Lerner, que já não tinha filosoficamente nenhuma ligação com o trabalhismo, nem com o pedetismo, né? E vem o socialismo moreno, né? Que era um socialismo à brasileira. Era uma ideia que nasceu na Carta de Lisboa, que é uma maneira criativa em que o Brizola dizia: não há porquê, no mundo inteiro as crianças têm escola integral. Por que no Brasil não tem? É para você discriminar, para você já punir as crianças, né? Ele, olhando as crianças do Rio de Janeiro, ele sentia o ressentimento social. Daí veio a ideia de criação dos CIEPs, escolas de tempo integral, onde as crianças saem das ruas, deixam de ser vítimas do abuso sexual, da violência, do narcotráfico, e se transformam em cidadãs. Mas esse projeto foi ferrenhamente combatido, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justiça, né? Pela TV Globo e por alas da esquerda. Que Fernando Collor ainda tentou no governo dele restabelecer, trabalhar esses CIEPs. O presidente Collor foi muito criticado nessa época pela própria TV Globo, porque ele percebeu a importância dos CIEPs e os transformou em SIACs, não era isso? Espalhando pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Veja bem, Gilberto, e hoje o presidente Lula pediu desculpas a Brizola e a Darcy Ribeiro por não ter entendido na época os CIEPs, e agora está criando escolas públicas de tempo integral, laicas, como queria Anísio Teixeira, públicas e gratuitas, como sempre quis Getúlio Vargas, e por isso foi tão combatido pela mentalidade e a filosofia da escola paga, apoiada pelas igrejas, pela Igreja Católica, sobretudo.
Agora, voltando ao socialismo Moreno, mas ele traz para o cenário do poder classes alijadas dessa disputa de poder, digamos assim. Trouxe um índio. Quando que tinha havido um índio deputado federal? Juruna, né? Trouxe pessoas que eram trabalhistas históricos, trouxe militares que haviam sido perseguidos no passado, né? Trouxe 2 governadores negros, como Alceu Colares e Albuino, né? O Brizola, então, ele criou uma nova situação da política, porque a Carta de Lisboa fazia uma renovação dialética do pensamento da esquerda, né? Então, o poema do Drummond, eu acho que a comoção do Drummond, as lágrimas do Brizola jorraram pelas mãos do poeta e virou aquele poema publicado no Jornal do Brasil. Vale a pena reler o poema do Drummond. Assim será feito. Queríamos agradecer ao jornalista Beto Almeida, que nos auxiliou na leitura dessa foto em que Leonel de Moura Brizola, como dizem os gaúchos, o engenheiro, rasga o papel em que ele havia escrito as 3 letras da legenda PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que passou então a ser presidido por Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas. E agradecer também a sua audiência, esperando para um próximo A História da Foto. Muito obrigado, Beto Almeida. Obrigado a você.